Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 3 de agosto de 2024. A economia da Rússia caiu em um buraco negro. Está flutuando, sendo tragada pelo buraco negro e lutando para sair desse buraco negro. Tarefa que não é fácil, neste caso é impossível. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Inscreva-se, é importante. Esse vídeo talvez demore um pouquinho mais do que a média dos vídeos que eu fiz, porque o assunto é um pouco... tem que entrar em mais detalhes para poder haver um bom entendimento, e eu gosto de fazer o vídeo em que as pessoas entendam. Então espero que vocês entendam e tenham a paciência que vai demorar alguns minutos a mais. Não muitos, mas vai. Obrigado. A Rússia, quero começar falando assim, ela está condenada em qualquer situação que a guerra acabar. Vamos dizer que se ela ganhar a guerra, ela está condenada, economicamente. Se ela perder a guerra, também está condenada. Ela não tem uma saída econômica. Ela ficou sem dinheiro e tem muitos problemas. Eu quero começar comparando em 2023, que era o segundo ano dessa segunda fase da invasão russa, que começou a guerra efetivamente em 2014, aí no dia 24 de fevereiro de 2022, eles, vamos dizer assim, deram uma fase mais violenta para essa guerra. Então eu quero mostrar para vocês, comparar o PIB dos principais países do G7, né? Então a Rússia fechou com um PIB de 3,6% em 2023. O PIB ele é calculado sempre no ano seguinte. São feitos relatórios da economia, mês a mês, e aí em seguida, no começo do outro ano, é dado o resultado. Então, no começo de 2024, deu-se qual foi o PIB. E essa variação que eu vou dar aqui é uma variação percentual. E a variação percentual, ela é sempre acumulada sobre o ano anterior. Se o PIB cair, significa que se mesmo sendo positivo, se o PIB for menor do que o ano anterior, significa que o PIB caiu. Não precisa ser negativo, né? Bom, então o PIB da Rússia em 2023, um país em guerra, tendo muitos problemas, perdeu uma quantidade grande de tanques, muitas baixas, ela estava com um PIB informado de 3,6% positivo. A Alemanha, 3%. Os Estados Unidos da América, 2,5%. O Japão, 1,9%. O Reino Unido, né, 0,1%. O PIB mais fraquinho desses países do G7. Então a Rússia parece melhor, olhando assim, e o pessoal fica repetindo que a Rússia está melhor, apesar da guerra, a Rússia está melhor que todos os países do mundo, os países mais ricos do mundo, né? Então a guerra, além dela ter sofrido sanções, mostrava que ela estava crescendo mais que o mundo desenvolvido com PIBs muito maiores que o dela e que ela não estava em guerra. Então o ditador também estava injetando dinheiro na economia, o que vinha do petróleo ainda, do gás, como ainda continua vindo hoje, né? E bilhões de dólares ele injetou nessa economia, mas ele começou já de injetar na economia de guerra e não na economia normal do país. Ele esqueceu, de 2023 para cá, a economia do país. E isso tem algumas implicações, só que a gente precisa entender. Quando começou a guerra, quando o PIB é informado para o FMI, para o Banco Mundial, eles são sujeitos a serem auditados. E os técnicos dessas instituições visitam os países, os bancos centrais dos países, os ministérios da economia dos países, para olhar esses números de perto e auditar. Os números da Rússia, começou a guerra, a Rússia não recebe mais os auditores dessas instituições, né? Então aí veio a primeira desconfiança. O número maior que os países mais desenvolvidos e não se pode auditar. Agora eu quero explicar isso agora e dentro de uma ótica de quais as implicações de uma derrota ou de uma vitória da Rússia nesse cenário da Rússia, né? As implicações, por exemplo, vamos dizer assim, apesar das sanções, né, que eu já falei, dos que os países civilizados fizeram em 2022, então, em 2022, voltando um ano atrás, a Rússia teve um PIB de 1,2, ela caiu
em relação ao ano de 2021, né? E em 2023 ela subiu 3,6%. E em 2020 ela também teve queda. Por causa da questão da Covid, ela teve uma queda. Embora que a Covid também sempre teve os dados maquiados, os próprios países civilizados disseram que a Rússia nunca informava corretamente a questão do Covid, e ainda não tinha guerra. Então, resolvi comparar os números desse crescimento com os Estados Unidos da América e peguei de 2014 para cá. Em 2014 para cá, vamos dizer que até a projeção que eu vou mostrar para vocês de 2024 do PIB da Rússia, os Estados Unidos eles andaram para trás um ano. E eles andaram para trás um ano, e nesse mesmo período, a Rússia, com 3 quedas no PIB, ela andou 3 passos para trás e os Estados Unidos 1 passo para trás. Por que os Estados Unidos que eu estou pegando? Podia pegar um monte de outros, mas aí ficaria amassante, né? Porque os Estados Unidos é o país que ele vê como inimigo principal, o inimigo do Ocidente, que ele quer destruir junto com a OTAN. Então eu estou mostrando o PIB dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos avançou e a Rússia avançou 9 passos, porque, comparando 10 anos, e a Rússia avançou 7 passos, porque 3 anos o PIB dela caiu comparativamente ao ano anterior, né? Isso em 10 anos, né? Então, os Estados Unidos, com isso, eles solidificam sua posição, apesar dos números apresentados sempre pela Rússia serem maiores que os dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que também levanta dúvida. E esses dados, então, não são confiáveis justamente porque não são auditados. Isso é muito maior do que a previsão do que acontece, porque os números auditados para 2024 da Rússia, que está em guerra, economia que todo mundo já sabe que está em frangalhos, aproximadamente quase 2.000 empresas saíram da Rússia, que tinham bilhões em ativos. A previsão deles é para 3,2%, baseado na economia de guerra, mas a economia de guerra é uma economia que não tem sustentação, né? Por que ela não tem sustentação? Porque ela é uma economia, um círculo vicioso. Ele pega dinheiro da economia real, que poderia ir pelo menos para a economia real, pega o dinheiro dos impostos, dinheiro de petróleo e gás que ele vende e coloca na economia de guerra. Aí vai esse círculo vicioso, fabricar projéteis, mísseis, tanques, etc., que precisa produzir, e vai para a guerra. Não tem volta, ele não cai na economia normal, ele não gera emprego, ele não gera riqueza para o país, né? Então esse é o grande problema da Rússia, não está gerando riqueza, a Rússia está empobrecendo. A Rússia já está hoje na União Soviética, como era a União Soviética que quebrou. E por causa disso que houve o desmembramento, a falência, e os estados como a Ucrânia, como a Geórgia, como a Armênia, etc., se separaram, porque a Rússia não tinha mais condição de sustentar esses estados. E ela hoje já está nessa condição da antiga União Soviética, graças à liderança paranoica que está sendo conduzida o país pelo ditador. Por exemplo, eu disse que o da Rússia a previsão é 3,2%. O dos Estados Unidos, a previsão para 2024 é 2,7%. Que a economia está andando a todo vapor, comparativamente com a da Rússia, e não está com uma guerra com nenhum país vizinho. No Japão é 0,9%, é bem menor, né? Mas o Reino Unido é 5%, e a Alemanha é 2% a previsão do crescimento. Ou seja, à exceção do Reino Unido, a previsão da Rússia é crescer mais do que o resto, inclusive dos outros países do G7. Eu pus esses números para uma comparação, né? E nos últimos anos a economia da Rússia ela não tem crescido de maneira consistente, né? Ela, por causa dessas quedas do PIB de 3 anos, então é um alto e baixo, né? Ela não tem crescido de maneira consistente. E ela tem justamente, está vindo de uma base mais baixa. Então esses 3,2%, eles representam menos do que os valores dos países que eu citei, porque como ela decresceu e é sempre acumulado do ano anterior, ela na verdade é um comparativo meio difícil de fazer, e ainda acredita-se pessoas, analistas, economistas sérios no mundo acredito, na verdade, eu me baseei nas análises deles, né? E são dados do Banco Mundial que eu estou passando para vocês e dados do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Então, temos que levar em conta que também a Rússia mudou a forma
de cálculo do seu PIB. Mais um aspecto. Ela passou a considerar a economia de guerra, né? Ela esqueceu do resto da economia. Ficou um valor muito marginal nesse cálculo. E isso significa que uma grande quantidade também de empresas da Rússia, se a guerra acabar hoje, vão ter problemas porque elas foram tiradas da sua produção normal do mercado, né, do que elas produziam. Por exemplo, uma fábrica de tratores não fabrica mais tratores, passou a fabricar tanques de guerra. Né? Uma fábrica de roupas para vender para os civis passou a fabricar uniformes para o exército, coisas desse gênero. Então, essas empresas foram requisitadas, né, gentilmente pelo ditador russo, a se juntarem no esforço da guerra que ele está movendo paranoicamente na Ucrânia. E também todas essas empresas estão hoje envolvidas na produção para os meios militares que a Rússia precisa. Então, isso aí prova esse círculo vicioso que eu disse para vocês, que é essa economia. Então, não pode, a longo prazo, não tem ganho nenhum. Ela tinha um ganho a curto prazo, talvez ainda tenha algum ganho a curto prazo ali, mas acabou. Né? A economia acabou e por causa disso que o Putin está pedindo negociações. Ele sabe que ele tem que parar essa guerra, que não tem mais para onde levar, porque o dinheiro está acabando. Né? As reservas dele estão acabando, se já não acabaram. E ele paga tudo com essas reservas que ele precisa pagar, que o país precisa pagar. Né? Então ele não tem mais dinheiro vindo de outras fontes. Então se a guerra terminar amanhã, por exemplo, este impulso de guerra que está sendo feito hoje, ele vai mudar, a economia vai desacelerar. E estas empresas que vão descobrir que elas ficaram numa posição muito frágil. Né? Por que elas estão numa posição muito frágil? Porque o mercado delas, que elas tinham de vender roupa, ou de vender trator, ou seja lá o que for, acabou. As empresas, a economia normal, foi procurar em outro lugar. Ou eles também quebraram, porque a empresa deles, como aconteceu, muitas empresas na Rússia quebraram, até as pessoas quebraram, porque a empresa não está mais entregando os produtos para eles, e sim foi entregar para o Estado, que é um cliente certo, mas é um cliente só. Então a fragilidade de ser uma empresa de um cliente só, e principalmente um governo envolvido numa guerra, é muito perigoso. Então eles ficaram numa posição frágil. Clientes dentro da guerra mudaram para outras empresas, para outras propostas. É que nem você vem num carro a 100, 120 km por hora, dá um freio rapidamente, você pode capotar. A economia da Rússia está capotando, inclusive por falta de dinheiro. Os mesmos, se a guerra parar agora também, quem olha os números que eu apresentei aqui sobre a Rússia, ele acha que a situação está boa, mas é só olhar os números assim. Mas tem que analisar a situação como um todo. A situação não está boa, né? E se o Putin admitir a derrota, vamos dizer, ele vai, rei, vai admitir a derrota. Eles vão ter que reparar também, você veja o custo disso, né? Além desses problemas na economia que eu falei. Eles vão ter que reparar danos causados, custará mais de 500 bilhões de dólares, e eu acho que é uma das discussões mais teóricas, porque o Putin nunca vai admitir que ele errou, né? Ele continua naquele discurso paranoico e psicopata dele sobre a questão da Ucrânia, e ele vai sempre, enquanto ele viver e for o principal da Rússia, ele vai querer sempre anexar a Ucrânia. Então ele vai ter que gastar, vou pôr aqui mais ou menos o que o Banco Mundial disse que vai custar a reconstrução da Ucrânia, que ele teria que pagar. Para reconstruir são 80 bilhões de dólares só para moradias dos civis, né? Que ele atacou e matou gente. A infraestrutura são 74 bilhões de dólares por danos causados, toda a infraestrutura. E danos causados à indústria e ao comércio, as indústrias ucranianas, 68 bilhões de dólares. Agricultura, 56 bilhões de dólares. Meios de subsistência, sociais, empresas, 45 bilhões de dólares. O total seria de 486 bilhões de dólares. Isso até o Banco Mundial passou até dezembro de 2023. Só que já estamos na segunda metade, no segundo semestre
de 2024. Então, aí o Banco Mundial disse que a média de todo esse prejuízo, desses 486 bilhões, ela dá uma média mensal de 12 bilhões. Então, projeta-se para esse ano mais 12 bilhões por mês. Então, nesse valor que eu falei, vamos dizer que a guerra dure até dezembro, tem que ter mais 144 bilhões de dólares em cima disso, que já chega a 600 bilhões de dólares para a reconstrução da Ucrânia. Não sei se esse valor, eu até acho pouco, pelo que a gente está vendo, os estragos que ele está vendo lá. Então, cobre só até 2023. E a média é de 12 bilhões de dólares, como eu disse. Então, o custo que a Rússia, se ela perder a guerra, é esse. Agora, se ela ganhar a guerra, se a guerra terminar amanhã, a hora que terminar a guerra, ela também vai ter um custo grande. Ela tem que arcar com todos os custos da reconstrução de todas as áreas que ela anexou, porque ela ganhou a guerra, ela ficou com algumas áreas, certo? Se a Ucrânia assinar um tratado de paz e diz que todas as áreas ocupadas, é óbvio que, na minha análise, a Rússia não quer ficar sentada em áreas completamente bombardeadas, destruídas. Até hoje ela não reconstruiu nada, né? Então, ela precisa reconstruir, vai ter esse custo que eu falei para vocês, né? E talvez não tanto porque tem umas destruições dentro da Ucrânia, esses ela não vai arcar. Mas assim mesmo, o custo é muito grande, é na casa de bilhões, e porque provavelmente é maior, porque tem os custos das refinarias dela que ela vai ter que reconstruir, também o custo da infraestrutura dela, de subestações bombardeadas, né? Tem o custo dos entroncamentos ferroviários, ou seja, uma série de coisas que a Ucrânia impôs também, em custos por causa dos ataques que a Ucrânia fez dentro da Rússia. Então, essas áreas que ela precisa também tomar economicamente, a economia dessas empresas que ela trouxe para produzir artigos militares, que não vão mais poder produzir artigos militares, porque a guerra acabou, não vai precisar. Então, eles teriam que refinanciar todos os custos da reconstrução e também a reconstrução interna dele. Tem mais um ponto, que se a guerra também terminar amanhã, as empresas da economia de guerra serão deixadas à própria sorte, é o que eu acredito que o ditador russo vai fazer isso, lamentavelmente. Eu acho que ele não vai reconhecer o erro, não vai pagar em nenhuma das situações da Ucrânia, mas eu não acredito que ele vai ganhar. Eu só mostrei essas duas hipóteses para vocês verem o tamanho da besteira que uma pessoa despreparada moveu uma guerra para isso, para a destruição. Eu não acredito que essa pessoa é um homem de Deus. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.